Meu pastor não trabalha. Eu sou cristão, sirvo a Deus, vou à igreja, mas algumas coisas a gente não consegue aceitar. Uma delas é que todo mundo trabalha, mas o meu pastor não trabalha. Eu trabalho muito, até em tempos difíceis. Certo que alguns períodos eu tive que me recolher, como no caso quando meu pai veio a óbito. Lembro que eu estava no meu expediente, terminando ele, e recebi a triste notícia, fiquei desesperado. E agora, como fazer? Eu não sabia nada sobre culto fúnebre, celebração, meu pai não pagava plano funerário, não sabíamos o que fazer, nós estávamos esperando essa situação. Eu liguei para o meu pastor, lembrei dele, já que eu estava no trabalho, não poderia agilizar muita coisa, mas ele não trabalha. E como ele não trabalha, poderia me ajudar. Prontamente ele agilizou. Ele conseguiu liberação do corpo, conseguiu o caixão, fez o culto fúnebre à noite quando eu cheguei, já arrasado, ele estava lá dando apoio à família, ficou até o fim, até o enterro. Lembro que depois disso eu tive realmente alguns dias difíceis no trabalho porque fiquei com a depressão, lutando contra a depressão com a saudade do meu pai. Pesquisei na internet um psicólogo, alguém que pudesse me ajudar para não entrar em depressão, mas é muito caro. Vi de 300 a 500 reais uma consulta de 1 hora, não sabia o que fazer. Liguei para o meu pastor. Ele não trabalha, teria tempo de me atender. Ele me atendeu, conversou comigo, minha esposa, acompanhou a gente, fez visitas. Ele me ajudou muito, mas também ele não trabalha, ele tem tempo para isso. O ruim é que dessa depressão eu acabei tendo problemas com minha esposa. Nosso relacionamento esfriou, entrou em conflito. Tentei procurar um terapeuta familiar, mas 300, 500 reais por hora é muito, por 1 hora, e não resolveria nossos problemas. Liguei para o meu pastor, ele veio prontamente, nos visitou, acompanhou e foi nos ajudando. Uma noite eu lembro que minha esposa arrumou as malas para ir embora, fiquei desesperado. Liguei para ele, ele estava terminando um culto, ele disse que quando terminasse o culto veio o mais rápido que pôde, pois ele também não tem carro, mora em outro bairro. E ele veio, conversou conosco, orou por nós, nos aconselhou, minha esposa acalmou o coração. Foi uma noite difícil, meu pastor teve que sair pouco tarde, ele não tem carro, mora em outro bairro, já era quase 2 horas, eu não podia deixar ele em casa. Eu trabalho no outro dia, mas ele não trabalha. Eu lembro que tudo isso foi me puxando e acarretando uma reação no meu filho adolescente, que acabou se envolvendo com pessoas de má índole, de má fama. Eu lembro que eu fiquei preocupado, não sabia o que fazer, não tinha clínica de reabilitação. Lembrei do meu pastor. Meu pastor, como liguei para ele começou a visitar o meu filho, conversar com ele, começou a procurar ele, começou a levar ele para a igreja, introduziu ele no meio dos jovens. Eu vi uma transformação extraordinária no meu filho, graças ao meu pastor. Ele tinha tempo de conversar com o meu filho, mais do que eu, porque eu trabalho e meu pastor, ele não trabalha. Lembro que quando eu vi aquela chama no meu filho, buscando a Deus, aquele despertou em mim algo tão extraordinário que eu disse: eu quero servir a Deus mais, eu quero buscar ao Senhor. Pesquisei um curso teológico onde eu pudesse me aprimorar na palavra, mais 50 cada matéria, 100 mensal, 4 anos de estudo, era muito dinheiro para se gastar. Liguei para o meu pastor, lembrei que ele estudava a Bíblia, conhecia a Bíblia, falei com ele me falou que tinha um culto na igreja, que era chamado culto do ensino, onde ele ensinava a palavra, e tinha um trabalho na igreja chamado Escola Bíblica, onde eles estudavam sobre temas específicos. Achei extraordinário, mas não era suficiente. Então liguei para ele várias vezes, liguei para ele muitas vezes, e a gente conversava por horas e horas e horas, e ele me explicava cada texto glorioso. Aprendi e ainda economizei um dinheiro. Sei que meu pastor pode fazer isso. Ele tem tempo, ele não trabalha, e eu trabalho muito. Mas mesmo assim, tem algumas coisas que não dá para aceitar. Meu pastor fica nos domingos pedindo para a igreja ofertar, para contribuir. É fácil para ele pedir para alguém contribuir. Ele não trabalha, ele não sabe
quanto suor para cada centavo que nós ganhamos, porque ele não trabalha. Outra coisa que eu ainda acho pior é que às vezes no domingo eu quero conversar com ele depois do culto, mas ele não tem tempo, certo? Ele não tem carro, ele é família, mora em outro bairro. Eu sei que a igreja tem de 40 a 60 pessoas, mas eu não posso esperar ele, se o culto termina de 8, eu não posso esperar ele até 9, 9 e meia para ele falar comigo. Eu trabalho no outro dia e ele não trabalha. O meu pastor não trabalha. Esse texto foi elaborado por Álvaro Oliveira. Ele teve muito tempo para fazer esse texto, pois ele é pastor e ele não trabalha.